Bom, boa noite, pessoal. Então, a gente começa agora o nosso curso de gestão de projetos digitais da São Paulo Digital School. Esse, a São Paulo Digital School, que é esse centro de capacitação, debates e disseminação do conhecimento lá na Vila Madalena. É uma escola que eu gosto bastante. Eu já estou há 4 anos trabalhando com eles no curso de gestão de projetos digitais e atendimento publicitário digital. São os dois primeiros cursos que eu coloquei lá, que inclusive já estão há 4 anos, um com foco mais em operação, outro com foco em atendimento, planejamento de negócios, atendimento publicitário também pode ter método, é um curso que o pessoal gosta bastante, um pouquinho mais curto que esse daqui. A gente, como eu disse, eu sou Alexandre Cesário, hoje eu sou sócio-diretor da consultoria Pineali, e eu sou formado em administração de empresa, com ênfase em análise, pós-graduado em marketing, especializado em tecnologia da informação, e já trabalho há 30 anos, há mais de 20 anos, com projetos digitais, né? E principalmente com projetos digitais para aquisição, retenção e engajamento de clientes e marcas. E no período eu já tive contas e projetos na Gol, na Cirela, na Caixa Econômica Federal em Brasília, na Secretaria da Saúde, na Secretaria da Comunicação em Brasília também, a Unilever, a Whirlpool, o Boticário, a Uninove, entre outros. Já entreguei bastante projeto e eu também fui diretor executivo do Grupo TV1, na Propeg, uma grande agência aí de publicidade tradicional, que tem hoje a sede em Salvador, e já fui diretor de negócios para Isobar, para W3 House, enfim. E tive aqui também uma passagem como head de e-commerce B2C na Telefônica. Em 2020, agora eu estou na final também como profissional do ano na categoria negócios ali da Brad. Então, o nosso curso, hoje no módulo 1, que vai até a metade da quarta-feira, a gente vai falar sobre o método Waterfall. Então, vamos falar uma introdução, uma gestão de projetos independente do método, para vocês entenderem os conceitos que fundamentam a gestão de projeto. Nós vamos também falar sobre ciclo de vida de um projeto, quais são os grupos do processo, as áreas de conhecimento do projeto, a parte de processo de iniciação, documentos importantes para o projeto, como o termo de abertura do projeto, todo o processo de planejamento. Vocês vão ver que o Waterfall ele é muito forte em planejamento. Então, para quem tem projetos grandes e complexos que precisam ser detalhados com começo, meio e fim, esse primeiro módulo é o módulo ideal. E o segundo módulo, o módulo Scrum, vocês vão ver que eles têm práticas e ferramentas para você conduzir e dar um foco muito mais na execução, né? Então, por isso que eu gosto de trazer as duas escolas juntos, justamente para vocês aprenderem a criarem soluções híbridas. É uma das coisas que eu prego no mercado. É logicamente que os puristas de Scrum e os puristas de Waterfall falam que isso não é possível, etc. Mas quem aprende as duas metodologias na prática sabe que é legal, dependendo da cultura organizacional, usar certas ferramentas de uma, certas ferramentas de outra. Então, nós vamos falar ainda de custo-projeto, plano de qualidade, o processo de execução do projeto. Nesse primeiro módulo de Waterfall, eu vou dar foco em planejamento. Tá? Na parte de execução, monitoramento e controle, eu vou passar bem rápido, porque o Scrum traz isso de maneira muito mais forte. E aí, a pergunta, por que Waterfall? Ou, em português, o método cascata, né? Cascata não é uma mentira, é o método Waterfall, de uma cachoeirinha, porque justamente ele gera o gráfico de Gantt, que é aqueles gráficos que todos já viram, com cronograma de projeto, onde tem a atividade 1, o tempo que ela percorre, as interligações entre as outras atividades. Então, os caras viram esse gráfico de Gantt aqui e deram o apelido à metodologia de Waterfall, ou de cascata. E agora a gente vai começar, antes de falar de Waterfall e de falar de métodos ágeis, a gente vai fundamentar o que é gestão de projeto. Então, esse primeiro capítulo,
ele, para quem, se você, é uma parte da aula que, se você tem pouca interação com a área de projeto, ele vai já te ajudar a organizar a tua cabeça, organizar o meio de campo, para você começar a iniciar os seus projetos de maneira correta. E para falar em projetos, nessa primeira parte, falando em waterfall, esse método waterfall, hoje o grande guia que ensina o método waterfall é o PMBOK, é o livro do Project Management Institute, que é um instituto de gestão de projetos que existe no mundo inteiro e que monta capítulos nos países e nas grandes cidades, e esses capítulos eles promovem a formação de gestores de projeto no método Waterfall, e recentemente eles lançaram esse livretinho aqui, que também traz a descrição de métodos ágeis. Então, você pode comprar o PMBOK, que está na sua 6ª versão, neste link, ou na Amazon. É um livro caro, mas ele está para o gerente de projeto, assim como o livro do Kotler está para o gerente de marketing, né? Então, para você tirar a certificação do PMI, depois você vai ter que fazer outro curso preparatório para a certificação do PMI, e a certificação que é mais tirada pelo pessoal aí é a certificação PMP, que é o Profissional de Gerenciamento de Projetos. Vocês já devem ter recebido aí uma série de e-mails de amigos do mercado com o nome dele, PMP. Então, essa certificação, você precisa entrar no pmi.org, e a primeira coisa que você precisa fazer é se associar ao PMI. Se associando ao PMI, você vai ter o teu registro dentro do PMI, aonde você vai poder declarar os projetos que você atua, colocando o nome dos gestores, das pessoas que participaram, telefone, para às vezes eles confirmarem, e se cadastrando no site do PMI, e tendo essa sua ficha, tua presença lá dentro, e você vai lançando as horas de projeto que você gerencia. Então, quando eles vão fazer a tua certificação, não basta só fazer a prova, você precisa ter um volume de horas de projetos entregues para tirar a tua certificação. Então, para quem gostar da metodologia Agile, ou quem quiser ter os 2 certificados, o de Scrum e o certificado de PMI, um dos caminhos é esse, pmi.org, para você se cadastrar. Se cadastrando, independente da certificação, você já tem a carteirinha deles e você já pode frequentar as reuniões de integração dos capítulos regionais. Então, procura para ver se na tua cidade tem um capítulo do PMI, e eles promovem almoços, encontros, discussões, grupos de interesse em determinados níveis de projeto, para quem está interessado em aumentar o networking aí no mercado e seguir a carreira de gestão de projeto. É uma excelente oportunidade de você conhecer outros profissionais de outras empresas que estão nessa cultura do PMI. Então, esse é o PMI, a nossa primeira parte. E falando em gestão de projetos, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse PMI, normalmente tem os programas, podem abrir o microfone aí e perguntar, tá bom, turma? E a gente pergunta, a gestão de projetos é uma moda, é uma profissão nova? Não, gestão de projeto está há muito tempo no mercado aí, né? Se você olhar lá para o Antigo Egito, aquelas ruínas ali no meio do deserto, provavelmente houve lá alguém com uma função muito parecida de gestão de projetos, de coordenar os esforços das equipes, preocupado com algumas variáveis, como a alimentação dessas equipes, o tempo que elas tinham para trabalhar, a energia empregue, né? Lá. Então, as próprias pirâmides de Gizé, a organização dos primeiros Jogos Olímpicos, a Grande Muralha da China, o Taj Mahal, obras muito antigas, tiveram um gerente de projetos ou muitos gerentes de projetos por trás. Então, a primeira pergunta que eu faço para a classe é: como a gente pode definir um projeto? Quais são as principais características de um projeto?
Quem se arrisca a responder? Vamos lá, turma. Então eu vou sortear, hein? Letícia. Sorteei não, peguei o primeiro nome aqui. Letícia, me diz aí. Opa, já avancei aqui. Como que a gente pode definir um projeto? Me diz aí qual que é o teu entendimento de um projeto. Você já deu a cola ali, né? Sim, eu dei sorte sem querer aqui. Eu ia falar que um projeto ele tem começo, meio e fim, mas antes disso ele tem várias etapas dentro desses três grandes macros, né? Sim, bote. E desenvolvimento de equipe e de trabalho também. Eu acho que quando você vai gerir um projeto, você tem que também saber gerir pessoas, né? Muito bem. E habilidades. Ótimo. Então tem começo, meio e fim, tem pessoas envolvidas, né? As habilidades. Quando ela fala habilidades das pessoas, ela quis dizer que elas são pessoas multidisciplinares, né? Tem habilidades diferentes. Vitória, você acrescenta mais alguma coisinha? Eu colocaria que um projeto também são várias pessoas se comovendo a cumprir um objetivo final, né? Boa. Seja ele entregar uma live, seja ele entregar um projeto de conteúdo, um aplicativo, um site. Tem um objetivo final que é lançar algo, né? Eu colocaria só isso, mas de resto concordo com a Letícia, sim, também. Exato. Então ele tem começo, meio e fim, ele tem uma equipe envolvida e ele tem um objetivo comum para essa equipe. E você, Gilberto, o que você acrescenta ao que a Letícia e a Vitória colocaram? Cara, eu concordo com elas. Liberto. Isso, tranquilo. Eu concordo com elas e eu acho que o projeto é você identificar uma oportunidade também e aí você trabalhar para entregar, para produtificar essa oportunidade ou gerar um negócio e aí dentro desses steps aí até chegar no objetivo de entregar tem várias divisões. Então, tem um planejamento, você tem uma série de análises, entender o mercado. Eu acho que são várias variáveis aí. Tá, então o que eu entendo assim, a gente tem começo, meio e fim, tem uma equipe multidisciplinar, tem o que a Vitória falou também do objetivo do projeto, e eu acho que você quis dizer que um projeto ele tem um ciclo de vida, ele tem várias etapas que você deve se preocupar de maneira diferente com cada uma dessas etapas. Ali é tipo não é só início, meio e fim, você acrescentou uma preocupação maior com esse ciclo de vida do projeto aí, porque muda, tá ótimo. E o Theo, tem mais alguma coisa para acrescentar? Theo? Eu acho que acrescentaria só mais uma informação, eu não sei, posso estar errado, mas geralmente você define um projeto quando você não tem todos os recursos disponíveis para atingir aquele objetivo. Então, a limitação de recursos para você chegar no seu objetivo é o que faz você definir um projeto. Porque você vai ter que utilizar os recursos que você tem de uma maneira que você consiga concluir seu objetivo. Ótimo, Theo. Então, os recursos eu posso dizer que é o dinheiro, a hora das pessoas, esse tipo de coisa, certo? E eu preciso me preocupar em usar os recursos que eu tenho e analisar para ver se os recursos que eu tenho dão para entregar o objetivo esperado no prazo esperado. Certo? E Ana, falando em prazo, qual que é a importância disso no projeto? Gerir o tempo, o que você acha? Também é uma variável? Sim, eu acho primordial fazer bem essa gestão, porque isso impacta lá na frente, né? Pode ser que o projeto que você vai entregar, ele tenha muito impacto na sustentabilidade de um negócio, ou que um novo negócio dependa desse projeto para começar. Legal. E aí se atrasa, vem uma série de coisas ruins, né? Coisas negativas. Muito bom. Então, o tempo também é um fator que acrescenta mais uma variável a tudo isso que a gente falou. E Marcelo, você vê mais alguma coisa, Marcelo? Além de tudo isso que a gente conversou?
Acho que já pegaram de uma forma bem completa, né? Um projeto é alguma coisa que você tem que ter um objetivo final, né? Um objetivo e você vai ter toda uma planificação para você chegar lá, né? Então, você monta o projeto para chegar em algum lugar, né? Você tem uma meta, né? Um objetivo comum. Então, você tem que seguir algum plano para chegar lá. Perfeito. A gente certamente já falou tudo, mas a gente não falou ainda de uma coisa, do que não pode acontecer num projeto. Tá? Então, isso assim, a gente foi bem completo, mas quando a gente acha que a gente está indo bem, né? Quando a gente aprende a dirigir um carro, a gente esquece que quando você sai na rua, existe um monte de risco. E aí, você concorda, Marcelo, que é importante a gente ter a ciência de gerenciar risco também? Sim, concordo. O gerenciamento de risco é uma parte importante do projeto também. Oh, muito bem. Acho que as perguntas que eu tive que fazer, depois eu continuo na próxima com a Heloísa. Então, se vocês olharem aqui na minha grade de certificações do PMP, a gente vai ver que tem o profissional de gerenciamento de projeto, é um certificado, a certificação CAPM, né, o KPM aí que eles chamam, que é o profissional técnico certificado de gerenciamento de projetos, que é uma certificação mais leve do que o PMP. Depois tem o PFMP, que é o profissional de gerenciamento de portfólio do PMI, a gente vai entender o que é isso. A certificação do PMI PBASM, que é profissional de análise de negócios do PMI, né? A PGMP, que é profissional de gerenciamento de programas, o PMISP, que é o profissional em gerenciamento de cronograma, ó, especializado em montar cronogramas. PMI RMP, que é o gerenciamento de risco. Então, você imagina que numa obra civil, de engenharia, de pontes e grandes obras, que quanto mais complexo o projeto, dependendo da natureza dele, você precisa de toda uma especialização em gestão de riscos, né? Assim como tem uma área de um banco, financeira, de seguros, você tem para o projeto também. E o PMI ACP, que é certificado em métodos ágeis, ó, uma certificação PMI para metodologia ágil, não é essa que o pessoal mais tira. Aqui dessas certificações, o que o mercado mais procura são os PMPs, que é o primeiro nível lá de gerente de projeto profissional. Eu diríamos que é um investimento que vocês podem fazer na carreira de vocês, que ele é mais barato que uma pós-graduação e ele tem um impacto no currículo bem pesadinho, né? Ele acaba te diferenciando aí num processo de seleção se você está pleiteando uma vaga numa empresa que tem cultura de projetos. Então, a definição de gestão de projeto no curso aqui eu sempre trago uma definição que eu chamo de profana, que é a definição do dicionário comum, e como o PMI, o PMBOK, ele chama a mesma coisa. Então, se vocês procurarem no dicionário como Ruais, a definição de projeto é uma ideia, um desejo, uma intenção de fazer ou realizar algo no futuro, um plano, e a definição no PMBOK é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Essa palavra aí é bastante importante, resultado único, a gente vai entender por quê. Logo mais. Então, as características de um projeto, a gente já falou quase todas elas nessa nossa conversa. Então, você ter objetivos e metas definidos. Você ter um início e um fim definido. Todo projeto é único. Um projeto ele só pode acontecer uma vez. Mesmo que seja o mesmo escopo feito 2 vezes, existem tantas variáveis que cada resultado com o mesmo escopo e o mesmo investimento é um resultado único. É isso que ele quer dizer. E as entregas têm que ser conforme os requisitos que se estabeleceu com um stakeholder contratante. Possui premissas, restrições, partes interessadas e patrocinador. Olha, isso a gente não falou. A gente falou muito da equipe na nossa conversa, mas a gente não falou das partes interessadas e dos patrocinadores do projeto, que são importantíssimos num projeto também. Então, gestão de projetos é uma área da administração que aplica os conhecimentos, habilidades e as técnicas para a elaboração de atividades relacionadas a um conjunto de objetivos pré-definidos, num certo prazo, com certo custo, qualidade,
através da mobilização de recursos técnicos e humanos, de ferramentas, softwares, conhecimentos e as pessoas multidisciplinares que estão envolvidas. Então, a gente vê que, como a gente tem muito isso no dia a dia das empresas que a gente trabalha, quando você tenta empiricamente deduzir o que é gestão de projeto, junto a gente chega nessas variáveis que a definição dele traz. E o gerenciamento de projeto, o ato de gerir, o ato ou o efeito de gerir, administração e gerência, e gerir, no dicionário Roas, também é exercer gerência sobre, administrar, dirigir, gerenciar. E no PMBOK, gerenciamento de projeto, quer dizer, aplicar os conhecimentos de gestão de projeto, habilidades e as ferramentas apropriadas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os requisitos. E o sucesso de um projeto é medido pela qualidade do produto e do projeto, o quanto você cumpriu os prazos, qual foi a conformidade do orçamento e o grau de satisfação do cliente. Então, essa é a primeira, um projeto bem-sucedido é quando o produto que foi entregue era o produto esperado, no prazo esperado, no escopo esperado e em conformidade com os orçamentos e com o grau de satisfação do cliente. O grande complicômetro inicial aqui é essa última palavrinha, grau de satisfação do cliente, que ele é super subjetivo, né? O que é qualidade para o cliente? O que o cliente diz? Olha, isso me satisfaz. Esse é um grande desafio para o gerente de projetos e a gente vai conversar sobre isso também. Bom, aqui para vocês, as palavras do mundo de gestão de projetos existem portfólio de projetos, programas de projetos, projetos e operações. Segundo o PMBOK, é importante saber diferenciar e entender esse tipo de termos. Então, o que eu tenho? Eu tenho os recursos compartilhados e as partes interessadas. Aqui, os recursos compartilhados são as pessoas que trabalham no projeto, as ferramentas de desenvolvimento que eu uso. E as partes interessadas são os caciques lá, os diretores, os stakeholders, quem está pagando o projeto, as áreas que estão envolvidas no projeto, mas não trabalham diretamente. E, utilizando esses recursos, ferramentas e pessoas, eu tenho os projetos de uma organização. Então, os gerentes de projeto, eles atuam nesse nível, entregando os projetos da organização que compartilham pessoas, ferramentas e que gerenciam os interesses dos stakeholders. Eu também tenho que aprender a separar o que é projeto, o que é operação. Então, o projeto, uma das dicas, ele tem o começo, meio e fim e o resultado único. Uma operação, não. Ela tem um resultado esperado contínuo. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que operação é para gerente de operações, não é para gerente de projetos, né? Aí, quando eu tenho um ou mais projetos que têm um objetivo organizacional específico mais abrangente, então, por exemplo, eu tenho um projeto que é a nova folha de pagamento de uma empresa. E aí eu tenho um outro projeto do lado, que é o novo sistema para a emissão de holerite do funcionário. Então, o programa de nova folha de pagamento envolve 2 projetos. Então, existem programas de projetos com objetivo corporativo definido. E aí você pode passar a ter um gerente de projeto que gerencia o programa e gerentes de projeto que gerenciam os projetos específicos. E quando eu tenho um objetivo corporativo maior, como, por exemplo, um projeto de transformação digital de uma empresa. Na Telefônica, eu participei de um projeto de transformação digital e muitos sistemas seriam impactados. O e-commerce que vende smartphone, o e-commerce que vende linha fixa. Aí você tem um sistema de CRM do legado que precisa ser reformado. Então, muitas vezes, alguns projetos são ligados a áreas de canais, outros projetos são ligados à TI, mas
esse portfólio de... Então, eu teria aqui o programa da área de TI, o programa da área de canais, o programa da área de marketing, e todos esses portfólios de projeto fazem parte de um grande projeto de transformação digital. Então, essa carteira de muitos programas e muitos projetos é um portfólio. Inclusive, no caso do portfólio e do programa, você pode ter a gestão de operação. Mas aqui eu teria um gerente de operação, né? Uma operação pode estar ligado a um projeto de transformação digital, por exemplo. Alguma dúvida entre portfólio, programa e projetos e operações? Eu tenho só uma dúvida, Alexandre. Eu vi que ia ter um material digital, parece, para a gente baixar, e vai ter isso? Esses arquivos vão estar lá disponíveis? Ou... Sim, nós vamos entregar essa apostila para vocês. A Júlia, você tá me escutando? A Júlia é da São Paulo Digital School. A Júlia, ela depois disponibiliza o material. Vocês querem receber antes? Normalmente ele é enviado no final. Vocês preferem receber antes? Se já puder adiantar o que puder estudar, eu acho bom, né? Tá legal. Mas a gente já vai um pouco preparado. Não sei o que o pessoal acha, hein? Tá bom, não, mas de qualquer forma eu mando para vocês. Eu tenho esse material num grupo no Facebook também, eu divido o grupo para vocês. Tem todos os ex-alunos de gestão de projeto lá, fica um bom networking para vocês e a gente segue em frente. Beleza, está anotado aqui. Boa. Gerenciamento de programas. Então, a definição do PMBOK é um grupo de projetos e programas subsidiados, gerenciados de modo coordenado, visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados apartados. E o sucesso de um programa é a capacidade, eficiência e eficácia do programa de entregar seus benefícios esperados para uma organização. Então, quando eu olho nesse nível de programa, né, quando eu ligo esses dois projetos a um programa, ou mais de um projeto, 3 projetos aqui, né, a um programa, né, eu espero ganhar em eficiência e eficácia, talvez usando as mesmas ferramentas, barateando compartilhando os recursos, pessoas que estejam ligadas aí para tentar trazer um benefício para a organização. Então, por que eu crio programas? Porque eu posso otimizar a equipe, recursos e ferramentas e tornar isso de melhor custo-benefício. Então, por isso que muitas vezes, ou eu posso também gerenciar através do gestor de programa e do gestor de portfólio também, os métodos que são usados por esses gerentes de projeto. Uma organização que cresce muito, com muitos gerentes de projeto, e que não tem um escritório de projetos para organizar as metodologias desses projetos, cada gerente de projeto, depois de um tempo, acaba desenvolvendo os seus formulários, os seus documentos, as suas formas de gerenciar. Então, quando uma organização cresce, tem muitos projetos e tem alguns gerentes de projeto, é sempre bom promover primeiro para o gestor do programa, dos projetos que são feitos na agência, e se for muito grande, promover ele para um gestor de portfólio, para justamente buscar esses benefícios. E o gerenciamento de portfólio, então, é o conjunto de projetos, programas e portfólios subsidiários, é operação gerenciadas em um grupo para alcançar objetivos estratégicos. Então, eu tenho o benefício de justamente conseguir customizar as ferramentas, as equipes. Quando eu falo de portfólio, eu estou falando de grandes projetos estratégicos, como, por exemplo, o que eu citei para vocês de transformação digital. Então, quando eu executo um grande portfólio de projeto, eu espero que todos esses projetos juntos tenham um grande benefício para a corporação, né? E no caso de uma agência que tem muitos clientes diferentes, com muitos projetos, você gerenciar o portfólio de projetos, você garante que os gerentes de projeto trabalhem do mesmo jeito, que existe uma conversa buscando sempre otimizar, porque uma das coisas que uma agência mais sofre risco
é de criar muito núcleos de grupos trabalhando para clientes diferentes, e isso encarecer demais a folha de pagamento, né? De dedicar lá uma área de criação só para o cliente A, outra área de criação só para o cliente B, e aí ela começa a desenvolver uma certa ociosidade dessas pessoas, e isso vai comendo a margem de lucro e a saudabilidade da operação de uma agência. Então, tanto para uma grande empresa como para uma agência que cresceu e tem muitos gerentes de projeto, você ter uma visão estratégica de tudo isso agrupado, trabalhando junto, é muito positivo. Então, o gerenciamento de projetos no ambiente organizacional, eu tenho, no âmbito estratégico, a gestão do portfólio, né, que são as decisões de valor estratégico, o programa e os projetos que entregam resultados, lembrando que o programa de projetos tenta tirar vantagem num grupo de 2, 3 projetos que tenham sinergia um com o outro, e também ajuda você a arredondar as operações para realizar no negócio, e você cria um círculo vicioso. Vicioso não, um círculo virtuoso, onde você tem uma visão estratégica e ela é cascateada até o nível tático de operações, e cria esse círculo virtuoso. E espero que seja um vício positivo para a organização. Então, turma, eu fico procurando, né? Como eu disse para vocês, eu gosto de estudar psicologia, e eu descobri que o subconsciente ele só fala através de símbolos. Por isso que se usa muitos símbolos em igrejas, religiões, no hinduísmo, né? nas imagens antigas ali. E eu fiquei assim, mas qual que é o desafio de gestão de projeto? Que imagem eu ponho para os meus alunos para mostrar, para tentar colocar o subconsciente deles captar essa imagem e dizer, olha, eu estou entrando nesse mundo, eu tenho coragem para entrar nesse mundo. Aí eu fiquei pensando, eu vi essa imagem do domador de tigres. Você imagina que você está numa empresa gerenciando muitos projetos, é que nem estar aí, que nem o nosso domador na jaula de tigre, aonde este tigre que ele está, é o projeto todo o contexto do projeto, começo, meio, fim, equipe, stakeholders, patrocinadores, etc. E o gerente de projeto, como sempre, ele não só cuida de um projeto só, ele cuida de 2, 3, 4 projetos. Então, realmente, você cuidar de uma carteira de projetos é estar numa jaula de tigres. Eles merecem todo o cuidado, atenção e vontade, desejo e vontade de trabalhar ali nessa jaula sem sair ferido. Tudo bem, turma? Alguma dúvida? Então vamos nessa. Aqui eu trouxe para vocês se situarem no mercado uma pesquisa da KPMG de 2017, há 3 anos atrás, está quente ainda, onde o pessoal entrevistou aí muitas organizações a respeito sobre a entrega de gestão de projetos e cultura de projetos. E a gente viu ali que 30% das organizações concluem mais do que 30 projetos por ano. 56% das organizações usam um escritório de projetos para coordenar projetos, e só que isso teve uma queda no escritório de projetos. Então, essas organizações entrevistadas pela KPMG, elas já estão no nível não só de ter a gestão do projeto, mas a gestão do portfólio de projetos, como a gente viu anteriormente ali na tela. 61% das organizações sentem que a taxa de sucesso dos projetos melhoraram nos últimos 2 anos, apesar das taxas consistentes de falha. Então, isso diz alguma coisa para a gente. Gerir projeto melhora a entrega, mas não quer dizer que elimina totalmente as falhas. E 80% das organizações estão usando mais do que uma metodologia de gerência de projetos. É o que eu falei para vocês. Você não pode ser purista e tentar pregar só uma metodologia de gestão de projeto. Conheça a cultura da organização,
conheça as metodologias disponíveis e faça o seu diagnóstico do que funciona aonde você atua, para o seu cliente ou dentro da sua empresa. 31% entregam seus projetos no prazo. Olha só, 70% entrega fora do prazo. Então, negociar prazo, orçamento, escopo vai fazer parte da vida de vocês. Vai fazer parte de uma das rugidas aí que os tigres vão dar com vocês durante a trajetória de vocês com gestão de projetos. 29% entregam seus projetos dentro do orçamento previsto. Então, tanto o prazo quanto o orçamento costuma estourar. 70% estoura. 33% das organizações entregam projetos que mantêm os objetivos originais de negócio. Tem quase 70% também fura até o objetivo do projeto. E 34% das organizações entregam um projeto que agradam seus stakeholders. Olha essa linha aqui, turma. A gente está entrando para um universo que 30% dá certo, olha lá, e 70% muda. Então, mas gestão de projetos surgiu justamente por causa dessa característica de projeto. Agora, a gente vai aprender, depois que a gente conhecer as duas metodologias, que quando o ambiente é muito caótico, a empresa muda muito de opinião ao longo do projeto, às vezes é muito melhor você andar pelo caminho do Scrum, pela agilidade. Mas quando uma empresa ela quer escopo, meio e fim definido em contrato com preço fixo, talvez o waterfall seja melhor. Então, vamos discutir, ao invés de vocês anotarem, eu vou começar agora com a Heloísa. Heloísa, quais são os problemas comuns de um projeto? O que pode dar de errado num projeto? Nossa, boa pergunta. Dentro da minha realidade de agência, hoje um dos grandes problemas que a gente tem é muito lidar com o cliente, porque é um cliente que é muito instável. Então, as ideias elas mudam e aí você tem que gerenciar toda a equipe para andar no mesmo ritmo. E é uma equipe muito grande com pessoas com skills completamente diferentes. Então, o nosso problema que eu vejo hoje é como lidar com essa agilidade, com essa rapidez, com essa mudança, só que com pessoas completamente diferentes. Ótimo. Então, assim, mudanças de escopo constante, né? A gente tem muito isso. E como que a gente muda? Como que a gente muda esse escopo sem perder o cliente ou sem prejudicar a margem da agência? Porque se eu atendo tudo que o cliente quer, a agência tem prejuízo, né? Esses são os desafios de um gerente de projeto. São grandes problemas, gerenciar o escopo. Muito bem. Ingrid, e você? Me diz mais alguma coisa que pode dar errado num projeto. A Ingrid está aí? Não. Mark. Pelo que eu vi ali, às vezes você não consegue cumprir os prazos, né? Mudança. Uhum. Gerenciar pessoas também é muito difícil, né? Sim. Prazos difíceis, cobrar as pessoas, tem gente que não entrega e atrasa, e é sempre uma situação complicada. E os prazos, às vezes, não dão certo porque eles foram mal quantificados, foram mal planejados, né? E as pessoas, elas são variáveis também. Às vezes ficam doentes, às vezes saem, tem o turnover da equipe. Tem bastante problema aí com pessoas também. Tem o relacionamento das pessoas, conflitos. A gente vai falar até sobre soft skills para o gerente de projeto aqui nesse curso. Muito bem. E a Luciana? Luciana está aí? Me fala de algum... A Luciana toca evento, então eu quero que você se inspire no teu mundo de eventos, Luciana, e me diga o que pode dar errado num projeto. Expectativa, é o que eu sempre alinho muito, né? Briefing, e mais do que só o briefing, né? Tentar exemplificar ao máximo, visualizar aquilo que a gente está falando, né? Isso. Quando a gente está falando de ações, já é tão difícil, né? O que é bonito para mim é diferente do que é bonito para você. Imagina quando a gente está falando do dinheiro do cara, da ação dele, ele tem uma cacetada de gente para justificar ali em cima do que ele aprovou, né? E no final do dia, o que você falou, eu não vou me dispor com o cliente, porque se o chefe dele falou, isso é uma porcaria, não foi isso, ele vai dizer, eu passei para vocês, vocês não entenderam, vocês não souberam
né, alinhar o meu briefing. Isso acontece muito. Antes de estar na Padrão, eu estava na Caras. Então, quando a gente fazia ação de merchandising, que é extremamente subjetivo, né? O que é o teu produto? Como é que teu produto vai estar exposto ali? Ah, para mim estava lindo a hora que eu olhava. Olhava o briefing, estava perfeito. Quando o cara olhava, eu falava, não era nada disso, porque tomou um top-down de cima. Uhum. Né? Então, exemplificar cada vez mais para errar menos, né? Boa, esse ponto, né? Que você foi na jugular. Gerenciar a expectativa do cliente, que é, às vezes, muito subjetiva, é uma arte também. É uma das coisas que pode dar muito problema. Eu acho que esse é um dos grandes, maiores desafios quando você cria um projeto. Você pode achar que está entregando o projeto perfeito, mas não atendeu a expectativa do cliente. Eu acho que a expectativa prazo e consumo de verba é mais fácil, mas quando a expectativa ela vai para o lado de qualidade, ela é muito mais subjetiva. Então, você disse tudo. Eu sempre falo, você vai comprar um carro, você já sabe o modelo, você só sabe a cor, você não tem dúvida do que vai ser entregue. Exato. Um projeto, por mais que muito bem alinhado, você ainda tem dúvida, porque no final do dia ele ainda pode ter gerado algo que não foi o que você prometeu, mas ele entendeu o quê? Né? Então, assim, superar num projeto é sempre um desafio, é sempre entregar algo mais, porque senão você sabe que você vai tomar. Se você entregar o básico, já tipo assim, foi bom. Eu acho que isso é bom, esse teu ponto, porque justamente é no começo do projeto que o gerente de projeto identifica a cultura do cliente ou a cultura do cliente interno e diz, esse pessoal é complicado ou não na forma com que eles decidem se está bom ou não o projeto, né? Se está satisfatório ou não. E aí você já no início do projeto... experiência, na sensibilidade, na hora que ele está te passando o briefing, você já consegue entender se é um cliente que vai te dar dor de cabeça ou não. Muito bom. Isso aí, perfeito. Ótimo, turma. Alguma dúvida até aqui? Vocês gostaram da minha metáfora dos tigres e do domador? Vocês estão vendo aí que eu quero ver vocês, gerentes de projeto, assim, ó. Olha quantos tigres eles têm na jaula lá, beijando na boca do tigre, plantando bananeira, tigre passando por cima da perna. São os nossos clientes, é isso, né? Meu sonho, esse é meu sonho a partir de agora. Mas todos concordam que é uma... Eu me identifiquei total. É um bom arquétipo aí para a gente trabalhar, né? Como gerente de projeto. Eles literalmente engolem a gente depois, né? Se não tá bom. Se não tá bom, eles vão te comer. Olha lá a carinha deles. Ó. O pato que vai me comer. Bom, vamos lá. Então, vamos falar aqui dos problemas frequentes em um projeto. A gente já falou muitos deles. A gente tem a comunicação. Então, muitas vezes, a comunicação com a equipe, a comunicação com o stakeholder pode te gerar gerente de projeto. Problemas no projeto. O escopo não definido adequadamente. Então, a gente combinou mal o projeto, conversou pouco, tanto com quem faz, quanto com quem está querendo o projeto. Mudanças de escopo constantes. Em culturas caóticas organizacionais, se você não tem metodologia e não combina o jogo em relação ao escopo, muitas vezes a relação entre uma agência e um cliente, ou internamente com as áreas da empresa, é questão de combinar o jogo. É aquilo que eu falo. Se você casou e não avisou para sua esposa ou para o seu marido que na quinta tem um encontro de amigas ou na sexta tem um futebol e você avisou depois que casou, vai ser muito difícil o encontro com amigas e o futebol com churrasco dar certo. Então tem que combinar as coisas antes de colocar a aliança e de assinar o contrato. E o escopo é muito assim. Estimativas incorretas. Estimativas do quê? De horas homem, estimativas de tempo, né? A gestão de riscos. Grande parte dos gerentes de projeto não fazem uma sessão, uma reunião, só para avaliar os riscos dos projetos. Aqui a gente vai aprender quais são esses riscos. Limitação de recursos. Recursos limitados dão mais nervosismo para o projeto. Papéis e responsabilidades não definidos vão deixar, se você não definir o que é de quem faz o quê, vai ter trombada, vai ter bateção de cabeça ou vai ter aquelas bolas que caem na areia no vôlei de praia ali e ninguém foi.
e o ponto foi para o adversário, entre outros. Então, esses são os riscos e os problemas de projeto. Então, a gente entendeu que para esse tigrezinho ser esse gatinho fofinho, ficar no colo, e eu ter uma boa relação com os meus projetos, é importante vocês se preocuparem com a forma com que os projetos são gerenciados. E é daí que nascem as metodologias, para a gente não ficar reinventando a roda a toda vez que cai um projeto no meu colo. E a gente vai usar muitos exemplos do mundo digital, mas exemplos simplificados. Então, vamos bater mais um papo, começar pela Letícia, eu estou fazendo a ciranda aqui. Como que desenvolver um website, Letícia, pode ser, pode virar um projeto? Como que você organizaria esse projeto de desenvolver um website? Por onde eu começo? Primeiro a gente vê sobre o que ele vai falar. Depois a gente passa o objetivo dele, né? Uhum. Depois a gente faz a arquitetura da informação, né? O que eu, junto com o pessoal de TI e com o pessoal da comunicação, e agora tem um profissional novo que é o UX, User Experience. Importantíssimo. Né? Que também vai ajudar bastante e eu acho que hoje em dia ele é essencial nessa questão, porque tira o quadrado do site, né? O site consegue virar escola com ele. Uhum. Então, caramba, tem tanta coisa, é muito grande o projeto de um site, dependendo da quantidade de conteúdo que você vai colocar nele, né? O time, os desenvolvedores, o pessoal mas, assim, responsável pela criação de conteúdo, tem bastante coisa. Esse é um ponto. A gente tem muita coisa, a gente identifica que tudo que a gente conversou agora ele tem um começo, meio e fim, ele tem pessoas, mas seria bom ter uma receita de bolo para a gente começar isso, né? Facilita. Eu acho que todo mundo consegue imaginar como eu devo entregar um website, mas se eu tiver um método para isso, vai ser muito melhor. Obrigado, Letícia. Então, para a gente aprender a como seria desenvolver um website, com quais os pontos que eu devo me preocupar, a gente vai, independente de metodologia, ver os fundamentos de gestão de projeto agora. Né? Então, os termos e os conceitos básicos. Aqui eu não estou falando nem de PMI, nem de Scrum. E eu acho muito importante a gente ver isso, porque eu conheço muito profissional no mercado que tem até certificação em Scrum, mas que não conhecem alguns fundamentos de gestão de projeto. E o Scrum é muito bom para execução, mas nem tanto para planejamentos complexos. Né? Então, a gente vai aqui criando essa base conceitual que é importante para vocês. Primeira coisa que eu preciso ter é um nome do projeto. O nome do projeto, principalmente lá para o lado do Scrum, ele precisa ser um modo... Aqui eu não coloquei um nome tão motivador, né? Mas eu coloquei website instrucional. Mas um projeto, ele é muito importante que você marketeie esse nome, né? Que você ache um nome pomposo, um nome bacana para o seu projeto, como algum projeto como surgiu da Polícia Federal lá, Lava Jato, que virou um grande projeto com nome que rodou o mundo e assim por diante. Então, o momento de você dar um nome para o teu projeto, vale a pena você perder um tempinho para dar um nome bacana para o teu projeto. Então, é a maneira simples que você vai descrever o seu projeto e usar o mínimo de palavras possível, mas que seja um nome bacana que resuma o projeto. E o nome vai ser preenchido, resumindo o seu projeto apenas em uma frase. A lição de casa que eu vou dar amanhã para vocês, nós vamos dividir essa classe em 2 equipes e vocês vão pegar um projeto de um website, um aplicativo, um hot site, que seja, e vocês vão discutir que projeto é esse, tá? Então, já vão pensando aí para quando vocês se reunirem em grupo, vocês idearem esse projeto que vai virar o nosso exercício prático durante o curso. As justificativas de um projeto. Então, aqui, depois de dar um nome para o projeto, você, como gerente de projeto, precisa entender o porquê que esse projeto é importante para a organização que você está atendendo.
Então, que problemas que você resolve da organização e que geraram a necessidade de você ter esse projeto em desenvolvimento. Então, por exemplo, o website atual da empresa ele está desatualizado, isso gera insatisfação dos clientes, dificuldade dos clientes em encontrar informações, ele não é responsivo, o que joga ele lá na busca orgânica do Google, lá para baixo, ele não se adapta para celular, e ele também está tão velho que ele prejudica a imagem da empresa. Então, o meu projeto, além de ser um website institucional, ele tem um propósito que é melhorar a imagem da empresa. Ele pode ser até um website call to action para captar leads, esse tipo de coisa. Então, você diz aqui o porquê que esse projeto faz, qual é a razão desse projeto de existir. O objetivo do projeto, ele tem um truquinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar do objetivo SMART. O objetivo SMART é uma forma de você escrever o seu objetivo do projeto, aonde a redação desse objetivo, ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, realista e delimitada no tempo. Então, por que específico? Porque você precisa descrever os adjetivos que vão ser suficientes para deixar claro o objetivo. Então, o site institucional, corporativo, né, aquilo tudo que eu coloquei ali para melhorar a comunicação da empresa. Né? Mensurável. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Mensurável. Ele demonstra através de inúmeros esforços que serão utilizados para atingir os resultados desejáveis. Então, esse site ele precisa ter, na redação dele, esse objetivo, números que mensurem o tamanho do esforço. Alcançável. Então, precisa ter certeza dos objetivos que a empresa alcança. Realista. Ele tem que mostrar que a equipe vai ter tempo, não adianta eu colocar objetivos absurdos sem validar com a equipe, e ele precisa ser delimitado ao longo do tempo. Um exemplo, né? Aqui está o resumão. O SMART vem do Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound, e S de específico, M de mensurável, alcançável, realista e oportuno. Quando eu não defino o objetivo do projeto, o que acontece? Eu gosto dessa piadinha aqui, essa é uma piadinha bem antiga, né? Mas ela mostra, opa, como o cliente explicou. Opa, tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui quem que é. Acho que já fechou. Estava vazando uma TVzinha aí. Então, como o cliente explicou, como o líder do projeto entendeu, como o analista do projeto projetou, como o programador construiu, como o consultor de negócios descreveu, tipo a cadeira perfeita aqui, né? Imagina um sofá balanço. Como o projeto foi documentado, isso acontece muito, sem documentação nenhuma, como as funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, uma montanha-russa de emoções, como foi mantido, foi cortado, né, a manutenção dele, e o que o cliente queria, uma solução bem mais simples do que foi pensada lá. Então, falando do objetivo SMART, então, eu tenho um exemplo dele, desenvolver um website responsivo com 10 seções em WordPress, utilizando os padrões W3C e técnicas de SEO, a um investimento de 20 mil e no prazo de um mês a partir de 15/12. Então, ele tem todas as características que eu mencionei, específico, né? Desenvolver um website responsivo com 10 seções, mensurável, né? Aqui, ó, ele tem técnicas de SEO, investimento de 20 mil, alcançável, tanto o valor 20 mil, um mês, a partir de 15/12, são também oportunos e realistas. Então, quando você desenvolve a tua frase do objetivo do projeto, ela tem que passar pela prova do SMART para ela ser válida. Porque muitas vezes o objetivo está exagerado ou está pouco explicado. Então, você põe todas
você precisa, depois de acabar de escrever o objetivo, validar com todas as letrinhas SMART. E o escopo, né? Uma coisa é o objetivo do projeto. Olha só o que eu falei agora. Eu falei de nome, né? Ó, a gente falou o nome do projeto, o porquê que o projeto precisa existir e qual é o objetivo do projeto. E agora a gente vai escrever o escopo, que, na visão profana do dicionário Ruais, é gama ou limite de operações, e no PMBOK é a soma dos produtos, serviços e resultados a serem fornecidos na forma de projeto. O escopo é a grande novidade até agora aqui para você. Existem 2 tipos de escopo. Normalmente, quando a gente faz uma proposta comercial, a gente só põe o escopo do produto. E quando a gente conversa internamente com os times, a gente só fala do produto. Então, no caso aqui, o nosso website, o produto, é um website que tem uma parte institucional, que tem uma parte de produtos, que tem um carrinho de compras, que tem os meios de pagamento e uma área logada para as pessoas que são cadastradas no website. Então, produtos são as principais entregas com as premissas e as restrições às entregas, né? Então, quando a gente está falando do escopo do website, o escopo do produto é justamente a descrição do website. Agora, uma pergunta para a Vitória. Vitória, e o escopo do projeto? Normalmente, a gente não põe isso nem na proposta comercial, nem no dia a dia, né? O que você consegue me dar um exemplo aí do escopo do projeto? Até mesmo olhando nessa tela, que diferencia o escopo do produto? Do que seria o escopo do projeto? Então, o que seria o escopo? O que seria o escopo do projeto? Isso. Eu acho que o escopo do projeto seria todos os... Calma, deixa eu pensar. Bom, vamos lá, eu te ajudo. Eu acho que talvez pensar em todas as etapas, todos os check-ins para talvez o que eu preciso para, tipo, um kick-off para fazer para startar o projeto, para eu entregar tudo que eu prometi para o cliente, talvez. Que seria a descrição, foi o que eu pensei agora. Exatamente, seria a descrição das fases do projeto, não é? Uma coisa é o que eu vou entregar para você, Vitória. A outra coisa é como a minha equipe vai trabalhar para entregar esse produto que eu estou conversando com você. Obrigado, Vitória, é isso aí. Vocês concordam que se eu vender, eu como comercial, se eu chegar para o cara falando sobre o meu website e só falar do website sem explicar que antes de fazer o website eu tenho que ir na tua empresa e levantar os requisitos do website. Quais são os textos, as imagens, qual o objetivo desse website, que eu tenho que tirar foto, eu não tenho que tirar foto, a que áreas eu tenho que responder, qual é o teu servidor, qual é o software de gestão de conteúdo que eu tenho que usar, enfim, uma série de requisitos que eu tenho que levantar. Eu tenho toda uma fase de arquitetura de informação, e como vocês disseram, vai ter um analista de UX projetando as interfaces. Eu tenho o design, eu tenho o pessoal de desenvolvimento, e tudo isso leva às fases. Então, se eu começar a falar de escopo como uma coisa só, eu vou cair sempre falando do produto e eu não vou dar nunca noção para o cliente de quantas fases e quanto esforço e quantos perfis de profissionais multidisciplinares o meu projeto tem. E aí fica parecendo que é muito menor. E aí eu não vou ter dificuldade, inclusive, de gerar valor e de negociar isso com o cliente. Então, o escopo do projeto é o trabalho que você deve, todo o trabalho que deve ser realizado para entregar o produto. Então, o serviço, o resultado com características e funções específicas, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam organizar na cabeça de vocês é isso, separar a descrição do produto do website da descrição do projeto do website. E por onde eu começo? Logicamente, eu começo entendendo a descrição das etapas do projeto. E elas são mais importantes na organização na cabeça de vocês do que do escopo do produto. Isso é importantíssimo, turma. Alguma dúvida?
sobre o que é escopo de projeto, escopo do produto? Gliberto, está claro para você? Pode repetir, professor? Deixa eu pegar de novo aqui. Se tem dúvida como o que é o escopo do projeto, o escopo do produto, você quer que eu repita a definição dos dois? Anselmo, eu quero. Legal, show. Então, escopo do projeto. Vamos pensar num website, né? Um hot site, para ficar mais simples. Esse hot site, ele é um site que tem uma página falando sobre o institucional da empresa e uma página falando sobre os produtos da empresa. Ele tem 2 páginas só. Esse é o meu produto, o hot site com 2 páginas, uma institucional e uma de produto. Esse é o escopo do produto. O escopo do projeto é as fases desse projeto. Então, eu vou ter que aí levantar os dados para fazer o website, textos e imagem. Tem uma fase de levantamento de requisitos. Eu tenho uma fase que o meu analista de UX vai diagramar como vai ser a interface do site para vocês. E eu tenho uma fase de design, né? A fase de que o designer vai produzir as imagens e o estilo do site. E depois eu tenho uma fase de desenvolvimento. Então, essas fases do projeto são o escopo do projeto. E o entregável, hot site com 2 páginas, institucional e produto, é o escopo do produto. E eu preciso descrever isso em 2 etapas diferentes. Beleza? Deu para pegar agora? Então, vamos embora. E para eu definir justamente o escopo do projeto, eu vou idealizar a minha estrutura analítica do projeto, que é a minha EAP. Ou, como dizem em inglês, a minha WBS, a Work Breakdown Structure. Esse é o passo fundamental para um gerente de projeto. É saber analisar as fases de um projeto para entender a ordem que elas acontecem no projeto. Então, quanto mais detalhado você souber explodir as fases de um projeto, melhor você vai ser como gestor de projeto para escrever o escopo do projeto, que a gente vai chamar, a partir de agora, de estrutura analítica de um projeto. Vamos fazer um intervalo para tomar café e ir no banheiro. Normalmente, quando chega às 9 horas, eu faço isso. Deixa eu dar um stop. E aí, a gente volta em 10 minutinhos, pode ser?